Fala Super Nerds e bem-vindos à nossa aula sobre os hormônios do apetite. Então, nessa primeira parte, a gente vai entender um pouco sobre a anatomia, principalmente envolvendo o hipotálamo, que vai ser o principal regulador do apetite. O hipotálamo seria o nosso famoso cérebro reptiliano, né? Por que a gente chama assim? Bom, isso não é uma classificação nossa que se usa em todas as situações, mas serve muito para você entender. O cérebro reptiliano seria relacionado às funções básicas. Por que chama reptiliano? Porque ele seria o primeiro que apareceu aí, uma das partes mais antigas na evolução. Porque relacionado a funções básicas, né? Todos os animais precisam comer, respirar, ter um metabolismo. Então, relacionado às funções básicas, reptiliano surgiu nos répteis. É uma forma simples de se dizer que ele está relacionado mais a funções automáticas. E o apetite entra justamente nisso, porque é o ato de comer, o ato de se alimentar, estará presente em todos os animais. Quais são as principais estruturas que a gente tem que prestar atenção aqui? Primeiro, esse núcleo arqueado ali, o arcuate, lá embaixo, ó, infundibular núcleus. Ele é o cara que vai receber os estímulos, isso eu estou falando de forma resumida, tem muita coisa envolvida, é claro, mas ele é o cara que basicamente vai receber os estímulos e vai enviar mensagens de acordo com os estímulos que ele recebe para outras áreas do hipotálamo. E aí a interação entre essas áreas vai decidir se você está com fome ou não. É muito importante a gente entender essa primeira parte da anatomia para você não se perder nos esquemas, né? Porque o apetite ele é regulado por múltiplos fatores. Então é uma coisa que você vai começar a ver a partir de agora, nesse canal aqui. Vão existir coisas que são reguladas por múltiplos fatores. E você precisa entender as partes e depois juntar tudo e ter um entendimento geral. Então é por isso que a gente vai perder um pouco de tempo aqui na anatomia. Então nós temos ali o núcleo arqueado. E eu falei para vocês que ele recebe as mensagens, os estímulos que vêm do corpo e vai enviar outros estímulos para outras áreas do hipotálamo e decidir se você vai estar com fome ou não. E que estímulos são esses que ele envia? Bom, nós temos neurônios chamados de orexigênicos e neurônios chamados de anorexigênicos. O que seria isso? Os neurônios orexigênicos, eles liberam neuropeptídeos orexigênicos. Esses caras, eles estimulam a fome. Orexigênico estimula a fome. O que é que a gente chama de neuropeptídeos? Bom, eu tenho uma aula que introduz esse assunto, que é a aula de comunicação e sinalização celular. Se você quiser procurar, tá no meu módulo de biologia celular, tá aí postado. Mais para frente eu pretendo ter uma aula mais aprofundada sobre isso, porque é neurobiologia, neurociência que chama aqui no Brasil, né? Embora eu ache neurobiologia mais legal. Basicamente, os neuropeptídeos são a forma de comunicação que os neurônios têm. Então, você tem uma forma de comunicação que são os hormônios, por exemplo, que viajam no sangue, e entre os neurônios você tem os neuropeptídeos. Então, esse núcleo, voltando, né? Esse núcleo arqueado, eu falei para você que ele recebe as mensagens do corpo e depois influencia outras áreas do hipotálamo. Ele vai influenciar elas através dos neuropeptídeos. Os neurônios específicos, né, vão liberar os neuropeptídeos. Neurônios orexigênicos liberam neuropeptídeos orexigênicos. E o que é orexigênico? Falei para você, estimula a fome. E anorexigênico é só você lembrar, a anorexia é aquele distúrbio alimentar que o quê? Que a pessoa não come. Então, neurônios anorexigênicos liberam neuropeptídeos anorexigênicos. E a anorexia não come, então são neuropeptídeos que inibem a fome. E quais são eles, os principais? Bom, os que estimulam a fome, a gente vai ter principalmente o NPY e o AGRP. Dentro dos neuropeptídeos que inibem a fome, a gente vai ter os PONCs, que na verdade é um precursor pró-opiomelanocortina, e esse neuropeptídeo vai dar origem a outras coisas, principalmente a melanocortinas, que vão inibir o apetite. PONC, cara, resume isso. PONC. Então, eu vou revisar. O núcleo arqueado recebe as mensagens do corpo e envia mensagens para outras áreas do hipotálamo. Que mensagens ele envia? Bom, dois tipos de neurônios, orexigênicos e anorexigênicos.
Os neurônios orexigênicos liberam neuropeptídeos orexigênicos, que estimulam a fome. Quem são os principais? NPY, AGRP. Os neurônios anorexigênicos liberam neuropeptídeos anorexigênicos, que inibem a fome. Quem são os principais? Os PONCs. Então, basicamente, o sistema de fome, se você está sentindo fome ou se você está saciado, vai funcionar assim. Recebe os estímulos no núcleo arqueado, ele envia mensagens para outras áreas do hipotálamo através desses neuropeptídeos. Claro que tem muito mais detalhes que isso, se você for procurar em papers e tal, mas essa aqui é a estrutura básica, é assim que funcionam os estudos nessa nossa área da saúde. Você aprende a estrutura básica da coisa e depois você vai aprender como é que dá problema. Continuando, o núcleo arqueado ele vai influenciar principalmente duas areazinhas. O núcleo paraventricular e a área hipotalâmica lateral. No caso, essa área hipotalâmica lateral não estava nessa imagem aí. Então, imagina que, como o próprio nome diz, ela é lateral a essas estruturas. E qual a importância dele influenciar essas áreas? Bom, o núcleo paraventricular ele vai receber esses estímulos e vai enviar outros estímulos ao seu metabolismo para decidir se você está com fome ou não. A área hipotalâmica lateral ela também vai receber esses estímulos e ela vai se comunicar com sua área tegmentar ventral. O que seria essa área tegmentar ventral? É um cara envolvido na liberação de dopamina, nos neurônios dopaminérgicos. Isso é uma coisa mais complicada que a gente vai ver quando eu tiver aula específica sobre neurobiologia, mas basicamente é o seguinte, a sua motivação, porque não basta só o seu corpo decidir se você está com fome ou não. Você tem que ter motivação para ir pegar a comida na geladeira ou na cozinha. Então, quem vai fazer isso é o sistema dopaminérgico. Então, essa área hipotalâmica lateral, e esse é o motivo dela, embora ela não esteja representada na figura, eu ter trazido ela vai se comunicar com a área tegmentar ventral e vai fazer com que você tenha essa motivação de buscar a comida. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas saiba que é bem complicado se você não entende ainda de neurobiologia, mas em breve eu vou estar postando aula aí sobre neurobiologia. Então se inscreve aqui para acompanhar a Atlas, porque vai ter muito conteúdo. E não menos importante, nós temos a área pré-óptica, que regula a termogênese. Como assim? Bom, dependendo do como é que está a dinâmica entre sua fome, sua saciedade, como é que está o seu metabolismo, você pode ter uma coisa chamada termogênese adaptativa. Então, a área pré-óptica está envolvida nisso. É por isso que muitas vezes as pessoas começam a dieta e estagna, porque o corpo ele vai ter essa termogênese adaptativa. Nós temos núcleos responsáveis por detectar se você está com muita fome ou se você está com déficit calórico muito agressivo e tal, e ele vai fazer essa termogênese adaptativa. É uma coisa em que a gente vai ter uma aula específica para isso, não se preocupe em saber os detalhes ainda. Mas deu para entender a anatomia básica de como vai regular o seu apetite. O núcleo arqueado vai influenciar outras áreas. Nós temos uma áreazinha ali, que é o núcleo paraventricular, que ele vai receber as mensagens e enviar mensagens de volta para o seu corpo, para estimular a fome ou a saciedade. E nós temos a área hipotalâmica lateral que está envolvida no próprio ato de você ir pegar comida. Como? Ela vai influenciar a área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral está envolvida nos neurônios dopaminérgicos. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sua motivação para se mexer e fazer as coisas. Eita, professor, que esquema não tô entendendo nada. Calma, vamos por partes. Sempre que você está estudando um novo assunto e você vê um esquema desse, é comum você olhar para isso, não entendo nada, mas aí você vai entendendo parte por parte, depois você junta tudo e parabéns, você compreendeu o esquema. Então vamos pegar o mais fácil, que o pessoal conhece mais, que é quem? Pâncreas. Todo mundo conhece o pâncreas. Inclusive, antes dessa aula, eu tenho postado aí 2 aulas sobre insulina e glucagon. Se você ainda não conhece o pâncreas, busque essas aulas, você conhecerá. Então, o pâncreas ele vai liberar insulina e peptídeo pancreático. É uma coisa que eu mostrei na aula de insulina, né? Ele libera esse peptídeo também junto com a insulina. Esses caras, eles vão agir no núcleo arqueado. Lembra que o núcleo arqueado é o cara que recebe as mensagens? Tá ali, ó, arque. Agora tudo tá fazendo sentido, a anatomia. E vão estimular a saciedade.
Qual é a lógica da insulina estimular a saciedade? Bem, a insulina, ela aumenta no seu sangue quando você está comendo, então faz sentido que ela estimule um pouco a saciedade. Só que é um estímulo fraco, tá? Ela não vai ser o principal estimulador da saciedade, que seria inibir a fome, mas é um estímulozinho. Pronto, ó, entendemos uma parcela do esquema. O pâncreas libera insulina e peptídeo pancreático. A insulina consegue influenciar o núcleo arqueado para promover saciedade. Entendemos uma partezinha do esquema. Vamos para a próxima. Quem é que é mais chegado aí na gente? Quem é o cara que geralmente as pessoas conhecem mais, tirando o pâncreas, que a gente já viu? Bom, nós temos ali o tecido adiposo, que é o tecido de gordura. O tecido adiposo, ele vai ser o principal responsável por liberar a leptina. E a leptina é o principal hormônio da saciedade. Olha aí, é o tecido adiposo, é o tecido da gordura que libera o hormônio da saciedade para você não sentir fome. Qual é a lógica por trás disso? Bom, se você tem gordura, você tem energia guardada. Então você não precisa comer mais. Então a gordura vai liberar a leptina e vai fazer com que você não tenha fome. Professor, isso aí tá totalmente errado, cara. Porque as pessoas que eu conheço, gordinhas, são as que mais comem. Então, é porque elas adquiriram um quadro que a gente chama de resistência à leptina, que seria o quê? Tem gordura demais. Se tem gordura demais, está liberando muita leptina. Se está liberando muita leptina, lembre-se, quase sempre no seu corpo, quando estiver liberando uma coisa em excesso, você vai começar a criar resistência, porque você vai destruir os receptores, não é destruir, né? Mas você vai tornar esses receptores menos suscetíveis a serem ativados. Então, no mundo mágico lá do caçador e coletor, quando a nossa biologia foi formada, milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, na verdade, a gordura, ela promovia saciedade. Porque se você tinha uma massinha ali de gordura, você tem um estoquezinho de energia e aí você não precisa comer tanto. Estimulava a saciedade. Isso lá nos caçadores e coletores, quando a nossa biologia foi feita. Hoje em dia, nós temos alimentos ultrapalatáveis, açúcar refinado, alimentos ultraprocessados. E aí o pessoal come isso à vontade, na tora, algo que vai totalmente contra a nossa biologia, contra a natureza. E aí as pessoas ganham uma quantidade massiva de peso, ficam obesas, tem muita leptina, adquirem resistência à leptina, e aí isso que estraga tudo. Então estou só explicando aqui, a leptina, ela estimula a saciedade e ela é liberada pelo tecido adiposo. Só que isso é contraintuitivo, por isso que eu me demorei aqui explicando, porque geralmente quando você vê isso, não, isso aqui é mentira. Então é por isso, é aí que tudo deu errado, entendeu? Lembre-se, estamos estudando o básico, o esqueletozinho básico, e depois a gente estuda como tudo deu errado. Beleza, pâncreas libera insulina, promove saciedade. Tecido adiposo libera leptina, principal hormônio envolvido na saciedade. E a grelina? Não se preocupa que a gente vai passar pela leptina e pela grelina individualmente, falar em detalhes. Mas aqui a gente ainda está na anatomia. Nós estamos vendo ainda a dinâmica das coisas. Bom, a grelina, ela vai ser liberada ali pelo estômago, especificamente pela ação do nervo vago. Como é que a gente sabe que a grelina está mais relacionada ao nervo vago do que de fato a outra coisa? Sei lá, uma glândula separada, longe do estômago. Bom, pessoas que fazem, acho que vagotomia que chama, é quando você precisa retirar o nervo vago, porque está dando problema, tem níveis reduzidos de grelina. A grelina está mais relacionada ali aos movimentos do estômago, à chegada da comida no estômago, o esvaziamento, essas coisas. A grelina, ela é o principal hormônio da fome, é ela que estimula a fome. E quando é que ela faz isso? Bom, quando o seu estômago está vazio, então, a partir do momento que seu estômago está vazio, começa a subir os níveis de grelina no seu sangue, até que você come. Aí depois começa a baixar. Ela também reage ao estado de jejum, ou seja, ela consegue, existem mecanismos para fazer com que os responsáveis por liberar grelina percebam que você está no estado de jejum, hipoglicemia, por exemplo, e aí a grelina é liberada. A grelina, ela vai estimular a sua fome e, além disso, ela vai estimular
o maior acúmulo de energia no corpo. Lembra, quais são as formas que o nosso corpo tem de acumular energia? Gordura e glicogênio. Professor, eu não entendo como é que é armazenada a energia na forma de gordura e glicogênio. Tenho aula sobre isso aí no meu módulo de bioquímica, vá lá assistir. Então, nós temos uns caras influenciam a saciedade, outros caras estão estimulando a fome, no caso a grelina. E aí, daqui a pouco a gente vai ver um por um, depois juntar tudo e você vai entender o sistema de fome e saciedade. Mas deu para entender que a grelina está relacionada ali. Se o seu estômago está vazio, e se você está no estado de jejum há muito tempo, a grelina vai começar a subir e vai começar a fazer você sentir fome. Olha para o lado ali e você vai ver que o intestino ele tem alguns peptídeos que também conseguem influenciar o sistema de saciedade, fome e saciedade. Um desses peptídeos, inclusive, é semelhante ao glucagon, que é o GLP-1. É peptídeo semelhante ao glucagon de número 1. Que a gente viu até na aula de glucagon. Tem alguns peptídeos que vêm do pré-proglucagon. Agora a gente vai ver os hormônios um por um em detalhes. Vamos começar pela grelina. A grelina, eu falei para vocês que ela estimula a fome. Lembra quais são os neuropeptídeos da fome, que estimulam a fome, os orexigênicos, quais são? AGRP e NPY. Então, a grelina, ela vai chegar... Quem é o cara que recebe as mensagens? Lembra a anatomia? Núcleo arqueado. A grelina vai chegar no núcleo arqueado, vai estimular o núcleo arqueado a liberar os neuropeptídeos. Na verdade, vai estimular os neurônios orexigênicos, que vão liberar os neuropeptídeos orexigênicos, que são a GRP e NPY. E eles vão agir... Quem são os dois caras? Onde o núcleo arqueado vai lá e age sobre eles. Lembra, o núcleo arqueado recebe as mensagens do corpo e joga em outros locais do hipotálamo. Quem são esses dois caras que vão receber as mensagens do núcleo arqueado? Núcleo paraventricular e área hipotalâmica lateral. O núcleo paraventricular vai enviar estímulos de volta para o corpo para estimular a fome ou saciedade. Nesse caso é a fome, porque é a grelina. Quem está agindo ali são os neuropeptídeos orexigênicos, os neuropeptídeos da fome. A área hipotalâmica lateral, lembra que ela vai estimular a área tegmentar ventral, que é um cara envolvido na dopamina. Isso aqui vai ser um pouco complicado, porque eu não sei que conhecimento de neurobiologia você tem até agora. E eu ainda não tenho aula sobre isso, porque, peraí, eu tenho que gravar as aulas uma por uma, né? Quando a área hipotalâmica lateral interage com a área tegmentar ventral, que é o cara envolvido no sistema dopaminérgico, essa área tegmentar ventral, que envia projeções dopaminérgicas, ela vai agir em dois carinhas. Isso é um resumo, tá? Ela vai agir pela via mesolímbica e pela via mesocortical em, respectivamente, o sistema límbico, via mesolímbica, e o córtex frontal, via mesocortical. Calma que vai fazer sentido. Não se preocupa se tá complicado. Vai já fazer um sentido da porra. Quando você entender isso aqui, você vai sentir vontade de sair correndo pelado na rua. Quando ela estimula esses dois caras, o sistema límbico é responsável pela emoção. Ou seja, vai estimular a sua fome emocional. Olha aí, a compulsão. Nossa, eu quero comer um docinho. Nossa, eu quero comer a coxinha, cara. Então, eita, dia do lixo. Eu quero meu diazinho do lixo aqui. Tá? Vai estimular a sua compulsão. Porque o sistema límbico está relacionado a isso, a emoção, sua conexão emocional com a comida. Lembra que tem a outra via, mesocortical, que vai estimular o córtex frontal. E como é que ela estimula ele? Bem, o córtex frontal é o cara responsável pelo pensamento mais avançado, complexo, planejado. O córtex pré-frontal, na verdade, ele vai começar a colocar na balança, vai raciocinar. Enquanto o seu sistema límbico tá lá, vai, come o docinho, cara, come a coxinha, eu tô com tanta vontade de comer a coxinha hoje. Enquanto o sistema límbico tá lá desse jeito, lembra que tudo começou com a grelina, chegando no núcleo arqueado, influenciando a área hipotalâmica lateral e depois a área tegmentar ventral e agora esses dois sistemas. Enquanto o sistema límbico tá lá desse jeito, o seu córtex frontal, ele vai começar a pensar sobre isso. Ele vai começar a colocar na balança as consequências. Nossa, eu quero comer essa coxinha hoje, mas eu quero botar o shape pra pegar a mulher. Mas
embora eu acho que eu posso colocar essa coxinha hoje porque ontem eu treinei muito forte. Ah, mas não, porque eu estaria cedendo à compulsão e aí não vou atingir meu objetivo, meus amigos vão rir de mim, não sei o quê. Então ele começa a colocar na balança. E aí vai depender se o seu córtex frontal é treinado para resistir aos impulsos do sistema límbico ou não. Olha que massa, cara. Então, é dessa forma que a grelina vai atuar. Outra coisa, e as pessoas que fazem dieta muito restritiva e ficam muito tempo sem comer, forçando, sabe? Uma dieta mal feita, você vai sentir bastante fome, uma dieta muito restritiva. A grelina vai aumentar a níveis absurdos, estimulando esse núcleo arqueado, que vai estimular as outras áreas, e toda essa cascata que a gente falou vai se intensificar. E aí a pessoa, uma hora ela vai ceder, porque você não luta contra a sua bioquímica. Galera, você contra a sua bioquímica, você perde. Não tem luta. Você perde, cara. Então essa pessoa uma hora vai ceder e vai ter uma compulsão alimentar. Além disso, lembra que a grelina também promove uma maior capacidade do seu corpo de estocar a energia que você vai, da comida que você vai comer. Então, além de você ceder a esse impulso, você ainda vai estocar mais. Ou seja, mais daquilo vai se transformar em gordura e glicogênio, principalmente em gordura. Então, dietas mal feitas vão falhar por causa desse sistema aí. Bom, e a leptina, como é que ela funciona? A leptina ela vai agir novamente, quem é o cara que recebe os estímulos, núcleo arqueado, né? No núcleo arqueado, e vai estimular os neuropeptídeos anorexigênicos, ou seja, que inibem a fome, que são os PONCs. Lembra que o PONC é um precursor dos neuropeptídeos que vão agir. E vão agir nessas duas mesmas áreas. E aí a gente pode entrar em detalhes aqui. Por que que as pessoas obesas, elas não têm esse efeito de saciedade? Porque elas adquiriram resistência à leptina. Então, quanto mais gordura, mais leptina você tem. Você deveria se sentir mais saciado, menos fome. Só que os níveis elevadíssimos de leptina vão hiperestimular os receptores, vai causar inflamação no seu hipotálamo. Esse sistema aí vai começar a adquirir inflamação. E essa inflamação vai fazer com que o sistema de leptina não funcione mais direito. Então, ao invés da pessoa ficar mais saciada, ela vai sentir mais fome do que pessoas normais. E isso vai agravar ainda mais o estado de obesidade dessa pessoa. Tanto a grelina quanto a leptina, ao estimularem o núcleo paraventricular e a área hipotalâmica lateral, essas duas areazinhas vão agir no núcleo do trato solitário, que é outro cara responsável por receber estímulos e enviar mensagens de volta para o seu corpo, para seu corpo decidir se você está com fome ou não. Lembra, essa decisão de você estar com fome ou não, não é sua, não é de você, a sua consciência. Eu estou falando com sua consciência aqui. Você é o aluno que quer aprender esse assunto. Eu estou falando com o que você acredita que é o seu eu. Mas quem decide isso aqui é um conjunto de fatores, e aí só depois que isso já for decidido, você vai achar que você deu a decisão final na sua consciência. Mas não, é sua bioquímica que vai dar a decisão. Então, o que a gente está vendo aqui são todos os fatores que influenciam. Mas, enfim, tanto a leptina quanto a grelina, ao influenciarem essas duas áreas, a LH e a PVN, elas vão estimular o núcleo do trato solitário, o NTS. E ele vai enviar também mensagens de volta para o seu corpo para decidir se você está com fome ou não. Esse carinha ele tem a capacidade de receber estímulos tanto da grelina quanto dos peptídeos do estômago, principalmente após uma refeição. Depois que você come, esses peptídeos do estômago vão ser liberados, o GLP-1, por exemplo, e vão influenciar esse núcleo do trato solitário para você ter saciedade, para você parar de comer. É aí que a gente chega numa coisa interessante. Nós não vamos entrar em detalhes sobre todos esses peptídeos, mas está aí no nosso Memorex, se você quiser. Só que eu queria falar um pouco sobre o GLP-1. Por quê? Eu falei para você que o GLP-1 é um peptídeo que estimula não só a saciedade, como o retardo no esvaziamento gástrico. Ou seja, enquanto ele inibe sua fome, agindo lá no núcleo do trato solitário, ele deixa a comida mais tempo no estômago, para você não conseguir comer mais.
E aí, algum aluno espertinho aí, genial, pode dizer assim: ah, já sei. Assim que eu me formar, eu vou passar análogos de GLP-1, que existe esse medicamento, para todos os meus pacientes, todos eles vão ficar shapeados. Parabéns, você vai dar câncer da tireoide e pancreatite a todos eles. Então, os análogos de GLP-1, em muitos casos, eles são usados para tratamento de obesidade. Vai depender aí se o médico vai decidir se cabe aplicar, qual é a urgência disso ou não. Mas não é uma coisa que tem que usar na tora, assim, porque tem muitos efeitos colaterais: náusea, vômito, pancreatite, câncer na tireoide. Então, não é uma coisa que pode ser usada de forma irresponsável, os análogos de GLP-1, só porque ele tem esse efeito de retardo do esvaziamento gástrico e saciedade. Bom, essa foi a nossa aula sobre os hormônios envolvidos na saciedade e na fome. Espero que você tenha gostado, viu só? No começo o esquema parecia impossível, mas pouco a pouco a gente foi vendo os detalhezinhos e no final você entende o esquema todo. Professor, tem muita coisa aí que você falou que eu gostaria de entender mais sobre, de neurobiologia, área tegmentar ventral, via mesolímbica. Bom, daqui a pouco, no final dessa aulinha, vai passar um AD do meu e-book, onde eu explico as 6 sabedorias bioquímicas, eu explico as regras básicas do seu corpo. Preciso comprar isso, professor? Não, custa só R$25, é o preço de uma pizza. Mas você não precisa, é só você continuar acompanhando aqui o canal, que uma hora eu vou ter aula sobre neurobiologia e tal, vai ser até mais detalhada que isso. Mas se você tiver com pressa, o e-book tem 200 e poucas páginas, é um material bem incrível. Então, daqui a pouco vai passar o áudio, o link tá na descrição. Esses aí são alguns artigos para você se aprofundar no assunto, se você quiser. Separei eles, caso você queira. Nossa, eu quero muito entender leptina, grelina, tudo isso envolvido na fome e na saciedade. Vai atrás desses artigos, você vai se aprofundar bastante, tá? Bons estudos e até a próxima! Mas antes, um jabazinho. Esse aí era eu um tempo atrás, pesando 120 quilos. Sim, o típico gordão em céu otaku com a camisa de anime. Atualmente eu tô pesando 87 e não sofri nada pra isso. Isso porque você tem que entender que entre o céu e a terra, 6 grandes sabedorias regem o corpo humano: alimentação, jejum, sono, treino, motivação e estresse. Chega de você comprar dezenas de cursos sem saber qual seguir. No meu e-book eu ensino as principais regras da sua biologia para que você trabalhe em seu poder máximo. Esse e-book não substitui a ajuda profissional, tá? Mas eu vou te ensinar todos os segredos do seu corpo para que você melhore a sua rotina e o seu mindset. E sim, galera, tudo melhora depois que você domina isso: disposição, produtividade e até mesmo aquilo. Custa só 25 conto, o link tá na descrição. Gaste o dinheiro de uma pizza para nunca mais precisar comer pizza. Link na descrição.